Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração no dia de hoje. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 5. O profeta, Deus revelando para ele, Deus fala com o profeta dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, oh glória a Deus. Deus estava dizendo para o profeta que o que ele pensava, o que ele imaginava, não se comparava com o que Deus já tinha planejado, o que Deus já tinha arquitetado, preparado para a vida do profeta. Então, Deus sempre tem algo para nos surpreender. Deus sempre tem algo muito maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Eu quero lhe dizer, confia em Deus, espera, aguarda e verás o agir de Deus.